A gente vai falar sobre o pecado original e o pecado atual. Espero que dê tempo. Às vezes eu sou um pouco prolixo e enrolado aqui, mas vamos seguir que a gente tem muita coisa boa para falar. Na aula passada a gente falou sobre a criação e origem do homem, né? Falamos um pouquinho também do homem original, o homem em estado de graça, o homem que gozava ali dos dons préternaturais, né? E dos dons sobrenaturais. E hoje, então, a gente vai falar de outra coisa original. Ali era a situação do homem original, que vivia em estado de amizade, de comunhão com Deus, e gozava de alguns benefícios, né? Algumas habilidades a mais que para a gente é meio que imaginário apenas pensar, né? A harmonia, o trabalho não era algo que perturbava o homem, a relação do homem consigo mesmo não era algo perturbadora que o deixava em crise, né? A relação do homem com a mulher também não era algo que era cheio de tensões, de conflitos, de desacordos, né? As sogras, se tivesse tido sogra e nora ali, não teriam problemas. Enfim, tudo isso era com harmonia, a relação do homem com a criação, consigo mesmo e com Deus. Mas veio o pecado. E o que foi esse pecado, né? Deus deu, assim como deu para os anjos uma prova, e foi a aula que a Tuane deu sobre a criação do mundo e a queda dos anjos, né? Assim como Deus deu uma prova para os anjos, os homens também tiveram a chance de exercer sua liberdade. E, tentados por Satanás, caíram, né? Quiseram ser como deuses, né? O relato em Gênesis 3, o livro do Gênesis tem 2 relatos, e um deles mostra como o homem foi seduzido pela serpente. Deus deu ao homem tudo, falou, você tem aqui milhares, sei lá quantas árvores tinham no paraíso, no jardim, você pode comer de todas elas, só não coma dessa, né? Porque quando se comerdes dessa, morrerás. E o homem seduzido pela serpente, enganado pela serpente, a serpente astuta, né? Fala, não, mas por que você não pode comer dessa? Tenta mostrar vamos dizer assim, o negativo, né? Ao invés dele pensar em todo o lado positivo da quantidade de coisas que ele podia experimentar, a serpente vai ali pela beirada e fala para o homem, não, mas é porque, na verdade, se você comer, você vai ser como Deus, por isso que ele não quer que você coma. Então, é por isso que alguns teólogos dizem que, além de ser uma primeira desobediência, o primeiro pecado do homem é um ato de desobediência, né? Não é um ato sexual, que algumas pessoas colocam, né? O pecado original foi porque o homem comeu a maçã, e dizem que essa maçã é o sexo, né? É porque o homem transou, ele foi expulso do paraíso. Não é isso. Não é isso. Foi uma desobediência, e alguns teólogos falam uma desconfiança, porque se o homem tivesse confiado em Deus, ele não teria desobedecido, né? Satanás instilou ali o engano, a mentira, por isso ele é o pai da mentira. E o homem, não confiando em Deus, caiu, desobedeceu. E o relato é curioso, porque então a serpente seduz a mulher dá para o homem o fruto proibido, e aí tem toda aquela troca de acusações, né? Quando Deus aparece, porque o homem então desconfiou dele, o homem já se esconde, se assusta com os passos de Deus no paraíso e se esconde, né? E esconde suas partes íntimas também, né? Pois é, a Bruna disse que minha imagem sumiu, e a minha esposa também não estava conseguindo ver. Será que é minha internet? Espera aí.
Tá no Igor 5G. O 2 é só mais distante, né? Não tem nem a senha desse. Peraí. 0607. 2000 quanto? 12. Pessoal, só a Bruna que não tá me vendo, os outros também não. Me digam aí. Quer fechar isso aqui também? Não, porque às vezes isso aqui pode estar lento. Como que abriu isso? Ah, é atualização isso. Então não tá fazendo nada não, é só para atualizar depois. Vai. Fala comigo, pessoal. Thalita, Eduardo, Suelen, Bianca. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Travou? Para mim agora tá normal. Eu quero ouvir outras vozes aí. Para mim tá normal também. Tô vendo e ouvindo Tá tranquilo. Vou tentar falar mais alto, então. Mas eu acho que talvez um fone aí resolva o problema também. Acho que foi a Thalita que falou que o som tá baixo, né? Até falar de mais perto e mais alto. Então, a tentação era ser como Deus, né? Algo que o homem receberia como prêmio depois. O homem receberia como prêmio essa participação na vida divina. O homem já gozava de um dom sobrenatural. Não sei se vocês lembram, eu diferenciando o dom préternatural do sobrenatural, né? Um cavalo voando seria um dom préternatural. Asas e voar é algo que está além da natureza, da espécie do cavalo, é das aves, né? Então é algo que assim, é um upgrade do cavalo, é um cavalo com algumas habilidades a mais habilidades de animais, né? Não especificamente de cavalo, mas de ave. Então seria um super cavalo. Mas um cavalo raciocinando, conversando, né? Não sei quem aqui, se o Eduardo já assistiu, ou alguma de vocês já assistiu, Planeta dos Macacos, né? Então, Planeta dos Macacos, os macacos raciocinando, isso seria uma coisa sobrenatural para o macaco, né? Fazer motim, se juntar, dominar os homens, isso aí é algo que está além da natureza do macaco, né? Não seria só préternatural. Né? Então é isso. O homem perdeu com o pecado original, perdeu por essa tentação de ser como Deus, perdeu os dons préternaturais, essa harmonia, essa impassibilidade, né? O homem não sofria, o homem vivia em harmonia, e perdeu também o dom sobrenatural, que era essa participação na vida divina, essa comunhão com Deus. Então o homem perdeu isso com o pecado. E além disso foi expulso do paraíso. Né? O relato do Gênesis mostra então a perda disso, e aí Deus dá espécies de castigo, né? Por isso tu retirarás do trabalho, com suor, o fruto do trabalho. Né? Então tem gente que fala que o trabalho é uma consequência do pecado original. Não, não é isso. O homem, provavelmente no paraíso, cuidava. Deus mandou ele cuidar. Ó, tá aí, você dá nome, você cuida, crescer e multiplicar e dominar a terra. Esse dominar a terra, com certeza, envolvia cultivar a terra, retirar da terra seu sustento. Só que isso não perturbava o homem. E agora, por causa do pecado, retirarás com suor, com dificuldades, né, com perturbação, o fruto do seu trabalho. E para a mulher ele fala, e tu darás à luz com dores de parto. Né? Então, o parto, toda a vida humana, o sofrimento não perturbava, as dores não perturbavam. Né? As dificuldades não eram dificuldades que chegavam ao ponto de perturbar. E por causa do pecado, consequência do pecado, é a perturbação. A dor passa a ser uma perturbação. E, além disso, a morte. Né? Então, a morte. O homem, querendo ser imortal, recebeu como castigo
a morte do corpo, né? Então são expulsos do paraíso, enfim. Fruto dessa desobediência, então, além de tudo isso que eu já falei, é perder o dom sobrenatural, perder a graça, perder a participação, perder a comunhão com Deus. No paraíso, o homem via Deus. O homem estava em comunhão com Deus, falava com Deus face a face, se a gente pode dizer assim, ouvia os passos de Deus, né? Não uma comunhão como a que ele viria a receber depois, e a que nós estamos destinados a receber agora, no céu, né? Essa comunhão seria mais plena do que a comunhão que os nossos pais tinham no paraíso. Então, o pecado do homem tem uma característica de uma aceitação da tentação. Como vocês viram, o primeiro pecado, né, o padre Paulo Ricardo fala em muitas aulas que ele fala sobre isso, o pecado foi uma invenção angélica. Nós, como seres humanos, não conseguimos ver a dimensão e a gravidade dele, porque foi uma invenção de anjos, né, que a gente denomina demônios, né, anjos caídos. Então, por ser uma invenção angélica, a gente não consegue ver a gravidade dele. Alguns santos relatam, quando tiveram a permissão divina de entender e ver a gravidade do pecado, aquela própria mulher que tem uma experiência, cai um raio nela, esqueci o nome dela, gente. A Glória Polo, então ela tem uma experiência pós-morte, cai um raio, Deus mostra para ela o inferno, o purgatório, o céu, e ela fala como os pecados têm cheiro, né? No inferno os pecados têm cheiro, os pecados têm demônios de estimação, assim, que grudam nas pessoas, e ela relata essa experiência mística, assim, de pavor, né? Também do fedor, do cheiro de alguns pecados. E especialmente os demônios que grudaram nela por conta dos pecados dela, de abortos que ela tinha cometido, enfim. É muito forte esse livro, é fácil de ler, chama Glória Polo, é o testemunho dela. Então, continuando, o pecado do homem tem essa característica de aceitação de uma tentação, né? Foi o primeiro, o pecado anterior foi a decisão irrevogável dos anjos, né? Eles decidiram definitivamente que não queriam a Deus. Então agora eles querem levar o máximo de pessoas possível para esse ódio contra Deus, para essa recusa, essa rejeição de Deus, né? E Satanás é o pai da mentira, o pai da enganação, justamente porque ele está condenado, e ele quer condenar, então, o máximo de pessoas possíveis. Ele oferece o pecado como um plágio das coisas de Deus, né? Como enganação. Ele promete algo que não é. Ele pega algo divino, bom, e reveste de uma atração, mas aquilo é uma enganação, né? Então, o pecado dos nossos pais, de Adão e Eva, o primeiro pecado, foi justamente isso: vocês serão como deuses. Então ele estava pegando algo que Deus havia prometido para o ser humano, que era ser como Deus, participação da vida divina num nível muito além do que ele já tinha, e oferece já para Deus, para os homens, como se fosse ele que daria aquilo, né? Como fora da hora, fora do plano divino. Então, um exemplo disso é, por exemplo, o pecado contra a castidade, né? Então pega ali uma coisa que Deus fez para ser bom, o pecado da gula. Deus fez a comida para ser boa, e coloca ali uma capa de que é a hora, de que é bom, de que você pode fazer de qualquer jeito. Não, mas não tem essa história de que Deus falou que é assim, não. Vai por aqui que você vai ser mais feliz. É sempre um plágio, uma enganação, uma mentira. Então, para a gente compreender o pecado original, a gente precisa antes, e nós já conseguimos saber isso, porque nós já estamos no tempo histórico, no tempo marcado não só pelo pecado,
mas pela misericórdia. O próprio catecismo vai dizer que o mistério da iniquidade, o mistério dessa nossa inclinação ao mal, né? O próprio São Paulo fala, eu não faço o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Da onde vem isso, né? Da onde vem essa nossa inclinação? Da onde vem o mal que a gente vê em nós? Essas inclinações ruins, esses vícios, essas lutas, da onde vem o mal que a gente vê no mundo, por exemplo? Doenças, catástrofes, guerra, né? Injustiças, morte, enfim, da onde vem o mistério da iniquidade, que é tudo isso, o mistério do mal, dessa invenção diabólica, que trouxe consequências pessoais, aí são as suas inclinações, as suas batalhas pessoais, e trouxe consequências sociais também, trouxe consequência no mundo, né? A gente vê um mundo, como a própria Escritura fala, que espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, um mundo que sofre também, né? Um vale de lágrimas. Então, esse mistério da iniquidade, ele só pode ser compreendido à luz do mistério da piedade, da misericórdia. Se abundou o mal, se existiu o mal, superabundou o bem. São Paulo fala isso, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, se tem até umas passagens, deixa eu ver se eu anotei elas aqui. Eu anotei, mas vamos ver se eu vou achar. Achei. Tem um canto da Páscoa que fala, né? Ó feliz culpa que nos mereceu tão grande Redentor. Então, se o mistério do pecado é triste, é doído, é infeliz, maior que ele é o mistério da salvação, é o mistério da vinda de Deus, da encarnação de Deus, da nossa redenção, do amor de Deus por nós. Então a gente só consegue entender um pouco desse mistério da iniquidade à luz do mistério da piedade, do amor de Deus por nós. Mas continuando então, o pecado original, ele não é originário. Ele não é algo que veio com o homem. Como eu falei, foi um fato histórico. A narração que nós temos pode ser que seja uma narração mítica, né? Um mito, uma forma de contar uma história. Mas o fato é que houve um pecado pessoal dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Pode ter sido que eles tinham esse nome, pode ser que eles tinham outros nomes, mas o primeiro homem e a primeira mulher desobedeceram, desconfiaram e desobedeceram a Deus. E por isso, neles estava toda a humanidade. Né? Talvez alguém pode falar, Igor, mas é injusto isso, né? Não fui eu que pequei, não fui eu que neguei. Mas veja bem, você garante que se você não tivesse as consequências do pecado original, que Adão e Eva não tinham, você se manteria em estado de graça? Porque isso é injusto, nos tiraria então, se a gente fosse utilizar somente o critério da justiça, a gente tiraria o benefício que nós recebemos. Em Adão todos pecamos, em Cristo todos fomos redimidos. Então, por isso que aquele canto da Páscoa, feliz culpa que nos fez merecer tão grande Redentor. Se em Adão abundou o pecado, em Cristo superabundou a graça. Então, assim, é um pecado que não é originário, não veio com o homem. Deus fez o homem e viu que era bom. Mas é original no sentido de que foi um ato, um pecado pessoal de Adão e Eva, mas para nós seres humanos é algo que não foi feito por mim, mas foi contraído. Então, o jeito que a igreja sempre colocou isso é bem assim. Deixa eu achar aqui. Exatamente isso. Nós recebemos o pecado original não
por ação, não foi um ato meu, mas por propagação. Então ele é propagado, não foi um cometido, contraído e não cometido, exatamente isso. É um estado e não um ato. A humanidade em Adão pecou. A humanidade em Cristo foi redimida. Daqui a pouco a gente vai ver os efeitos disso, mas antes vamos entender então melhor o que é esse estado de pecado, né? Como eu disse, foi um ato de Adão e Eva, mas um ato que trouxe consequências para toda a humanidade. Então, que consequências foram essas? A gente já falou um pouquinho, perdemos os dons, perdemos o estado de graça e ficou para nós, então, o que a gente chama de concupiscência. O homem, então, perde a facilidade natural que ele tinha de harmonia, a inclinação que ele tinha para o bem. A concupiscência, então, é essa doença, a gente pode dizer assim, essa inclinação que agora nós temos para o erro, para a desarmonia. Tá? O homem é bom porque foi feito por Deus. Existiu aí ao longo da história da igreja, então, uma certa batalha teológica, porque alguns diziam que o homem é capaz de praticar o bem sem o auxílio de Deus. Esse é Pelágio, né? Com as suas forças naturais, o homem é capaz de fazer o bem. E nós sabemos que não. Né? Privados da graça de Deus, nós não conseguimos fazer nada que seja bom. Tudo que fazemos de bom foi por auxílio de Deus. E existiam outros também, especialmente Lutero, né, que dizia que o homem é totalmente corrompido. A nossa salvação vem em somente aceitar a Deus. Ele vai nos salvar e vai ali vestir uma capa de bondade em nós, porque por dentro nós somos podres e nós somos maus. Mas isso não é a interpretação da igreja. Né? Nós temos que ter, e no final eu vou gastar mais tempo para isso, de ter uma visão realista dos efeitos do pecado. Já já a gente volta nesse ponto, né? Nem essa visão pelagiana de que nós não precisamos de Deus, somos capazes de fazer o bem por nossa própria conta, e nem essa visão pessimista de Lutero, que o homem é totalmente corrompido e não tem nada de bom. Falamos então que o pecado original tem essa característica de propagação, uma espécie de doença, né? Fomos privados por conta do pecado de Adão e Eva, chega até nós essa privação do estado de justiça e graça natural. Nascemos no pecado. E aí, se vocês lembram daquela aula que a gente deu sobre a Imaculada, vocês vão perceber aqui como que a Imaculada foi preservada do pecado. Né? Não sei se vocês lembram disso. Todos nós fomos salvos, inclusive a Virgem Maria, mas nós fomos redimidos, fomos levantados. Nós caímos e fomos redimidos pela graça de Deus, fomos curados, levantados. Nossa Senhora foi preservada, foi impedida de cair. Nós caímos e a graça de Deus nos levanta. Nossa Senhora foi salva também, mas ela foi impedida de cair. Então, consequências práticas do entendimento do pecado original é que não podemos ter um otimismo irreal, né? que é uma característica, às vezes, um pouco dos sanguíneos, né? Mas também é uma característica atual de uma compreensão equivocada da misericórdia de Deus. Né? A misericórdia de Deus, o mistério da piedade, da misericórdia de Deus, ele não exclui o pecado. Não significa que... a gente pode fazer o que quiser, essa presunção otimista, né? Não, Deus é amor, no inferno não tem ninguém. Essa visão de um otimismo irreal, ela é equivocada. Né? Conhecer as consequências do pecado original, que é justamente
concupiscência, a perda dessa inclinação harmônica para Deus, para as relações entre homem e mulher, para as relações pessoais, para a relação com a natureza. Da onde a gente vê? Vocês acho que todos sabem, eu sou veterinário, então, com frequência, quase todos os dias eu lido com pessoas que tratam os animais de uma forma desregulada, colocam os animais num lugar que não é o próprio deles, né? Tratam como filho, tratam como Deus, tudo na vida da pessoa. E da onde que vem isso? Vem justamente dessa perda da harmonia, do equilíbrio, da relação com a criação. Se Deus não está no lugar dele, provavelmente esse lugar não fica vazio. É colocado ou alguém, é colocado dinheiro, é colocado o ego, a profissão, o poder, é colocado um cão, é colocado qualquer coisa, mas não fica vazio. Então, saber que nós temos essa inclinação por conta do pecado original precisa nos tirar desse otimismo presunçoso, né, dessa compreensão equivocada da misericórdia de Deus, mas, por outro lado, também não pode nos dar aquele pessimismo, que aí, fazendo a brincadeira aqui nos temperamentos, né, se o sanguíneo tem esse otimismo exagerado aí, irreal, o melancólico talvez teria essa inclinação para esse pessimismo infernal, vamos ser bem caricato aqui, né? Essa aí tá todo mundo enrolado mesmo, a gente é inclinado ao mal, estamos lascados, vai dar tudo errado. Também esse pessimismo faz mal, né? Se grande foi o pecado, maior foi a graça, maior foi a abundância, maior foi a redenção, maior é a misericórdia. E somos convidados, então, a essa atitude de humildade, né, que nos faz reconhecer que temos inclinação ao erro, que temos pecado, que temos que nos vigiar, que temos que ser humildes para reconhecer nossas fraquezas, mas, ao mesmo tempo, saber que temos um Deus grande, misericordioso e bom. Né? Eu falava, a misericórdia ela não ignora o pecado. A misericórdia de Deus não é fingir que não teve pecado, mas a misericórdia de Deus é transformar o pecador. A ação da misericórdia de Deus não esquece o pecado, mas ela transforma o pecador, reconhecendo que temos erro. E especialmente hoje é tão importante a gente falar disso, porque se menospreza, não, pecado não existe, eu não matei ninguém, não roubei ninguém, e a gente vai se esquecendo de detalhes assim na nossa alma, de pensamentos, de omissões, de coisas que nos afastam de Deus. A gente vai começar a falar agora justamente do pecado atual. Entendemos o pecado original, entendemos a consequência dele, e agora vamos justamente começar falando do pecado atual, esse pecado de hoje, pecado do tempo histórico, o meu pecado, o seu pecado. Né? O que é esse pecado? E qual a diferença do pecado grave, do pecado venial, do vício? É disso que a gente vai falar agora. E é importante falar disso num tempo em que essa pregação dessa fé metastática, é esse o termo, não lembro quem foi o autor que utilizou esse termo, mas essa fé metastática é aquela história, não, as coisas não estão boas agora, mas no fim vai dar certo, no fim tudo se ajeita. Infelizmente a gente olha para o lado, a pandemia realçou muito isso, né? E talvez você possa olhar isso e esteja passando por isso. Cara, as coisas não estão dando certo, minha vida não está boa, né? Teve gente que morreu aí com uma vida ruim. Teve gente que morreu com uma montanha de coisas mal resolvidas, de problemas, de desunião. E essa história de que no fim vai dar certo,
Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então vejam, essa frase concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Os que amam a Deus precisam, então, reconhecer que existe pecado, que existe erro, que o pecado é uma ofensa contra Deus. E é esse ponto que a gente vai falar agora. O pecado, então, eu quero pegar a definição certinha aqui para vocês verem. Está no livro. Só um momento. Onde eu pus o livro? Sumiu o livro. Eu estava a riscar aquele. Achei. Eu quero pegar a definição, que é muito boa. Está no livro que a gente está utilizando como guia para esses nossos estudos, é A Fé Explicada, do Padre Léo XIII. O pecado é uma falta contra a razão, contra a verdade, contra a consciência reta. É uma falta contra o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. Fere a natureza do homem, ofende a solidariedade humana. Em uma palavra, um ato ou um desejo contrário à lei eterna. Então, é uma ofensa contra Deus. Né? Depois a gente quer entrar em cada pontinho desses, mas olha que coisa já interessante. Fere a natureza humana. Quantos de nós já falou, ou ainda fala, ou já ouviu que, não, errar é humano, pecar é humano. E aí no começo dessa aula eu falei, não, o pecado é uma invenção diabólica, angélica. Pecar não é humano. De errar, amigo, mas eu olho e todo mundo erra. Sim, o justo, a própria Sagrada Escritura fala, o justo pecou 7 vezes, peca 7 vezes no dia, né? Como assim, então? Né? Justamente, quando Deus nos fez sem pecado. Por conta do pecado original, o ser humano, então, tem essa concupiscência, essa inclinação ao erro. Então, a gente olha para o lado e vê, mas todo mundo erra, então pecar é humano, mas não é. O pecado é justamente algo que fere a humanidade, fere a natureza humana, e por isso também fere a lei divina, fere a consciência reta, a reta razão. Quando a gente começa a olhar para as nossas inclinações, a gente vai percebendo que são ações que ferem, que nos fazem tristes, né? É curioso porque quando a gente olha o guia do que é o não pecado, que são os 10 mandamentos, parece uma lista de negativas, de nãos, né? Mas aqueles pecados, aquela lista, ela é uma lista que nos faz ser humano, homens. Cumprir os 10 mandamentos é o mínimo para você ser um ser humano. Todos os seres humanos bons, ainda que não tenham fé, eles, em fé em Jesus, ainda que não conheçam a fé, os seres humanos, todos eles buscaram a Deus. Todos os seres humanos virtuosos buscaram uma divindade. Perceberam que existia uma divindade que ordenava tudo e que merecia o nosso culto. Por isso, civilizações antigas, antiquíssimas, buscavam de algum modo, tateando, servir a Deus, que eles não sabiam qual era o nome. Nós tivemos e temos a graça de saber que Deus tem um nome. Deus é Pai, Filho, Espírito Santo, falamos disso. Deus se fez carne. Jesus é o rosto de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é um ato de justiça. Quando não se ama a Deus sobre todas as coisas, nós temos uma vida miserável e triste. Honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade, não cobiçar as coisas dos outros, não roubar, não matar,
Parece uma lista de nãos, mas é uma lista de sim, né? Ame seus pais, ame sua esposa, ame os outros, né? Não os mate. Parece não matar, ame os outros. Tem uma vida equilibrada com os bens, né? Não deseje as coisas dos outros. Então, é uma lista de sims, é uma lista que nos faz feliz, né? Portanto, o que seria importante a gente sair desse encontro do pecado original e do pecado atual é que nós precisamos conhecer, em primeiro lugar, que nós temos um Deus que é Pai, que é misericordioso, que é bom, mas nós temos uma inclinação ao mal. Precisamos, então, conhecer essa inclinação, dar nome a essas inclinações. Né? Quando a gente dá nome a algo, a gente consegue vencer. O pecado precisa ser conhecido para ser vencido. E vencido, nós seremos pessoas melhores e mais felizes. Mais felizes. A ofensa a Deus, por meio do pecado, é justamente a tristeza de Deus. Deus continua sendo Deus. A tristeza dele é que o filho dele, que ele ama tanto, vai ser mais triste e vai entristecer os outros, óbvio, porque nossos pecados também têm consequência para os outros, né? Na frase que a gente leu fala isso. Que o pecado, ó, é uma falta de amor para com Deus e para com o próximo. Fere a natureza e também ofende a solidariedade humana. Né? Ofende, causa distúrbios sociais, com certeza. O nosso pecado pessoal afeta a vida dos outros. Né? Então, existem duas formas. São João, em sua carta, também diz isso, né? Existe o pecado que leva à morte e o pecado que esfria o amor. Nessa passagem, a igreja percebeu que existe uma hierarquia de pecado. Né? Tem gente que fala, não existe pecadinho e pecadão. De fato, mesmo o pecado venial, vênia vem de perdão, né? Pecado perdoável, pecado leve, mesmo ele é grave, é feio, é horrível, é uma ofensa a Deus. Só existe uma coisa mais feia que ele, que é o pecado grave. Né? E agora, explicando esses dois, o pecado grave é uma ruptura total com o amor de Deus. É a perda da comunhão com Deus. É a inimizade com Deus. A alma humana, quando peca gravemente, e a gente vai ver quais são os critérios, então, para ser um pecado grave, ela rompe a relação dela com Deus. Ela entra num estado de morte, morte espiritual. Morte para a comunhão com Deus. E existe o pecado venial, que quando nós pedimos perdão a Deus, ele nos perdoa, mas é um pecado que esfria a nossa relação com Deus, com os outros, é um pecado que nos esfria no amor. Né? O pecado grave, por romper a nossa relação com Deus, nós perdemos, então, o acesso à vida da graça. Depois, em outra aula, nós vamos falar do batismo e vocês vão entender com mais precisão como que a gente volta a participar dos dons sobrenaturais, né? Não tem mais como a gente ter os préternaturais, mas a redenção, a misericórdia de Deus, nos deu de novo a participação nos dons sobrenaturais, na vida divina. E o pecado grave nos tira dele de novo, tira de nós a vida da graça, a vida divina, a habitação trinitária em nós, a comunhão, né, a graça atual, que nos impele a fazer o bem. Então, quais são os critérios para que a gente tenha o pecado grave? Primeiro, matéria. Né, tem que ser uma matéria grave. Quais são as matérias graves? São os 10 mandamentos e também os mandamentos da igreja. Vocês sabem quais são? Até deixei a colinha aqui, porque para não errar.
participar da missa aos domingos coincide, né? Domingos e dia santo, coincide com um dos 10 mandamentos. Eu não sei a ordem. Confessar-se ao menos uma vez ao ano, receber o sacramento da Eucaristia ao menos na Páscoa, jejuar e abster-se de carne conforme manda a igreja e ajudar as necessidades da igreja. Mas o principal é a gente focar, para a gente crescer na amizade com Deus, a gente focar nos 10 mandamentos. Né? Na aula sobre confissão, a gente vai aprofundar nisso, mas como é preciso que a gente tenha uma análise objetiva da nossa vida. Nosso exame de consciência diário precisa ser objetivo. Está ali a lista dos 10 mandamentos. Eu preciso olhar para o meu dia e ver o que eu fiz de errado. Né? E com a graça de Deus, depois vencer as matérias graves, né? Vencer os pecados graves e começar essa vigilância contra os pecados veniais, contra os pecados leves. Espero que dê tempo de a gente falar um pouquinho aqui, vai dar. Então, para ser pecado grave, precisa ser matéria grave. A matéria do pecado precisa ser grave. Especificamente, então, precisa ser algum dos 10 mandamentos. Você precisa ter pleno consentimento. Ou seja, você tem que ter cometido aquilo de forma livre. Não pode ter sido obrigado. Tem que ser totalmente livre. E precisa ser com conhecimento. Você precisa saber que aquilo é grave, ou seja, ter consciência de que aquilo é grave. Então, para ser grave, você precisa ter esses 3 critérios. Né? Muita gente fala que a ignorância irá salvar a muitos, né? Então, matéria, liberdade e conhecimento. Preciso saber que é grave. Igor, então a ignorância, eu vou sair da aula aqui, porque se eu for ignorante desses assuntos, eu não vou estar pecando gravemente. Mas é porque existe a desculpável, a ignorância excusável, aquela que existe perdão, a pessoa não teve possibilidade de chegar ao conhecimento. Né? Vamos supor que você sonegou imposto. Aí se vierem te prender, você fala, mas eu não sabia que eu tinha que declarar imposto. Será que vão deixar de te punir por causa disso? Não, porque né, quem é do direito aí poderia explicar isso melhor. Existem coisas que você não é desculpado de não saber. Você tinha que saber. Você tinha que saber. Todo mundo declara imposto. Eu passei no sinal vermelho porque eu não sabia que tinha que parar. Não, isso aí para tirar carteira de motorista. Não, eu estou andando de carro sem carteira de motorista, mas toma multa do mesmo jeito, o carro é apreendido. Então, existe um tipo de ignorância que não irá ser perdoada. Mas, realmente, existem algumas ignorâncias que nos farão, ainda que a matéria seja grave, que seja de forma livre, tira a pessoa do pecado grave, pela falta do conhecimento de que aquilo era grave. Tá? Mas, então, são esses 3 critérios, a matéria grave, a liberdade e o conhecimento. Matéria, consentimento e consciência, né? Eu tenho que ter consciência de que aquilo é grave, eu tenho que ter liberdade, escolher fazer o mal, e eu preciso que a matéria seja grave. Por isso, quando a gente olha para o pecado original, Adão e Eva eram livres, não tinham inclinação ao mal, sabiam que Deus mandou não comer aquele fruto, e escolheram. Né, livremente. Foram tentados, foram seduzidos, mas não foi Satanás que estendeu a mão deles. Eles estenderam a mão e pegaram o fruto. Então, pecado grave, a gente sabe que é grave. A gente tem a advertência, tem gente que quando fala da liberdade fala plena advertência, né? Eu sei que aquilo é grave. E livremente eu escolho ofender a Deus. Livremente eu escolho. E aí algumas coisas vão tirando. Não quero entrar muito nesses detalhes, mas a pessoa viciada, ela de algum modo perde a liberdade. Né? No começo do vício, ela era 100% livre. E por isso pecou gravemente. Por isso se colocou em situação grave de pecar.
né? E principalmente em alguns vícios que a pessoa provavelmente pode saber, olha, se eu começar isso aqui, dificilmente eu vou largar, aí é mais grave ainda. Mas depois o vício toma conta da pessoa. E a pessoa já não consegue mais dizer não se ela não tiver aí um tratamento e uma ajuda. Mas vamos continuando. Porque eu quero falar especialmente de algo que depois que a gente começa a vencer os pecados graves, depois que a gente já ali começa a ter uma vida de sacramentos, né? De confissão frequente, comunhão frequente, a gente começa a lutar contra algo que não é pecado, mas que gera pecados. O que é isso? Né? Justamente, a gente pode chamar de vícios, a gente pode chamar de inclinações, de defeito dominante, né? E a igreja chamou isso, por vezes também, chama ainda dos vícios capitais, ou pecados capitais, né? Os 7 pecados capitais. E aí eu quero pegar a listinha aqui também, para ficar mais... Para ficar mais na ordem e bem feito, vamos começar. O primeiro, antes, até de eu falar a lista, eu queria esclarecer que os 7 pecados capitais são inclinações, são tendências que todos os seres humanos têm. Uns mais, outros menos. E é curioso que elas têm até relação com os temperamentos, tá? Elas têm relações com outras coisas, mas os temperamentos de modo específico, né? Os temperamentos que têm mais inclinações à concupiscência da carne, outros que têm mais a concupiscência dos olhos, outros mais a soberba. São João define que tem esses 3 tipos de pecado, né? E justamente mais um fundamento um fundamento bíblico desses 7 pecados capitais que de algum modo são as raízes de todos os outros, né? São as raízes das nossas inclinações. Eles geram os nossos pecados, eles nos inclinam aos nossos vícios, aos nossos erros cotidianos. Então vamos lá. O primeiro deles, a soberba, né? É esse amor próprio desordenado, é o egoísmo. A soberba é o primeiro pecado capital. O segundo é a avareza, que é esse desejo desordenado pelos bens, da riqueza, uma riqueza que não é uma riqueza de posse, mas de apego aos bens, né? Por isso que existem pobres materialmente, mas que são soberbos, que são apegados, que dão extremo valor às coisas, né? Depois nós temos a luxúria, que é a impureza, a vivência, a inclinação desordenada por prazer sexual, a vivência desordenada desse prazer sexual. A ira, que é esse estado emocional desordenado, né, essa insensatez, esse ódio, essa inclinação à raiva. A gula, que é a atração desordenada pela comida ou pela bebida, e que é extremamente curioso como a gente dá pouco valor à gula, e ela é a porta de entrada para muitos desses outros pecados capitais, né, como ter uma relação desordenada com a alimentação nos abre para a luxúria, nos abre para a preguiça, nos abre para outros pecados, tá? A inveja, que é mais do que... Tem gente que acha que a inveja é querer o bem do outro, né? Querer os bens, querer aquilo que o outro tem, a vida que o outro tem. E não é isso. Às vezes a gente olha para algo que o outro tem e fala, cara, eu queria ter também, mas a inveja é a tristeza pelo bem do outro. Uma coisa é que você, pô, eu queria ser rico também.
tudo bem, não há um mal nisso. O mal é você se entristecer porque o outro é rico. Aí sim, você quer destruir ele e você quer que você seja rico e você quer a destruição da riqueza dele. Você está triste dele ser rico. E a preguiça, que também não é só essa moleza, falta de trabalho, né? A preguiça é essa tristeza em fazer aquilo que se deve fazer. Por isso existem pessoas extremamente trabalhadoras, ativas, mas preguiçosas, porque não fazem aquilo que devem fazer, não enfrentam o que precisam enfrentar, não faz o trabalho que tem que fazer, vai trabalhar todo dia, cheio de coisa para fazer, mas não faz o que deve. Esse é o preguiçoso, não enfrenta o que precisa enfrentar. Então, gente, para todos esses 7, na ordem aqui, né? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça, nós temos remédios, né? E eu quero terminar esse encontro de hoje justamente falando um pouquinho desses remédios. Para cada um desses vícios capitais, desses pecados capitais, desses defeitos dominantes capitais, nós temos virtudes, nós temos remédios que nos ajudam a vencê-los. Só podemos compreender esse mistério dessas nossas inclinações ruins, dessa concupiscência, desse defeito de fábrica, vamos dizer assim, por conta do pecado de Adão, conhecendo o conserto desse defeito de fábrica, que é a graça de Deus. E essa graça se dá também por meio dos dons, também pela vida de sacramentos, mas também e especialmente por uma formação numa vida de virtudes. E as virtudes são remédios exatamente contra esses 7 pecados capitais. Então, contra a soberba, humildade, contra a avareza, o desapego, contra a luxúria, temperança, castidade, né? Contra a ira, a mansidão, contra a gula, a temperança, a sobriedade, contra a inveja, o desapego, contra a inveja, a gratidão, e contra a preguiça, a laboriosidade, a fortaleza, fazer o que se deve. E insisto que falamos aqui do pecado hoje, né? É um tema que, por vezes, a gente pode sair triste, que é doido para ir para o confessionário, né? Doido para fazer um exame de consciência e se confessar. Falamos aqui dos vícios capitais, dos pecados graves, mas falamos também que a nossa vida é cheia e precisa ter esse equilíbrio, sem aquele otimismo, sem o pessimismo, mas reconhecendo que nós temos um Deus que é Pai, que nos ama e que nos dá ferramentas para estar próximos dele. Os mandamentos são uma lista de sim, de amor. Amar é um sim, amar não é um não. Um não a algumas coisas, é um sim a Deus, um sim ao outro, um sim a nós mesmos. E as ferramentas que nos ajudam a dar esse sim são as virtudes. É a laboriosidade, é a fortaleza, é a temperança, é a justiça, é a força. Então isso é nessas armas que nós damos nosso sim a Deus, a nós mesmos e aos outros. Encerramos o pecado e no próximo encontro, então, a Tuane vai falar mais algumas coisinhas com vocês. Espero que tenham gostado. Manda aí para o pessoal que faltou, que vocês conhecem. Consegui gravar, está quase dando aqui 1 hora e aí a gravação acho que cai com 1 hora. Ou não, sei lá. Mas eu já falei tudo que eu tinha para falar também. Vamos rezar então uma Ave Maria e pedir a especial proteção de São José no final, para que ele nos ajude na nossa vida cotidiana, né? Estar sempre com Jesus e com Maria. Esses dias eu li uma coisa muito bonita, que São José teve a graça, né, de ter sido escolhido
E Deus escolhe aqueles que, de acordo com a missão, né, o tamanho da graça que Deus derrama é proporcional à missão que a pessoa tem. E a missão de São José não era pequena, né? Então, quando a gente se esforça para assim, cara, eu queria que no meu trabalho eu trabalhasse como se eu estivesse com Jesus do meu lado. Aí São José olha ali na carpintaria e Jesus estava do lado dele, né? Ele estava ensinando Jesus a trabalhar. Eu queria, quando eu fosse fazer a minha oração no meu dia, a leitura da escritura, eu queria que quando eu fosse almoçar, que eu fosse jantar, eu queria jantar como se Jesus estivesse do meu lado, e Jesus estava do lado dele, né? Não, eu queria que quando eu estivesse em casa, assim, eu estivesse com a Virgem Maria me abençoando, né, para que eu seja mais paciente com a minha esposa, com os meus filhos. Quando eu estivesse em casa, não só no meu trabalho, eu queria estar com Jesus e com a Virgem Maria. Pois é, quando São José estava em casa, ele estava com a Virgem Maria e com São José. Então, São José é o santo em que as coisas naturais se confundiam com as sobrenaturais, né? O natural e o sobrenatural estavam muito unidos. Ele é o santo, então, para a gente recorrer, especialmente por isso, para a nossa vida cotidiana, para essas nossas lutas contra o pecado, para que a gente tenha aí uma visão sobrenatural no meio das nossas coisas naturais, né? Uma vida com Jesus, com a Virgem Maria, com virtudes, né? Com esse sim, e não com nãos, mas esse sim a Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Obrigado, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Eu esqueci de abrir para essa possibilidade. Falei. Vou parar a gravação aqui.